Muito boa noite. Oi, gente. Que delícia estarmos aqui mais uma vez para termos mais uma live falando sobre metas e objetivos. Hoje com mais uma convidada super especial, super querida, a Daniele Senger, e ela vai conversar com a gente sobre esse assunto e eu tô tão animada, porque com certeza a gente tem muita coisa boa para aprender para agora, nesse novo semestre começando, e nós temos muita coisa ainda para desbravar, para conhecer. E com certeza a Dani tem ferramentas incríveis, tem técnicas muito maravilhosas para a gente aprender. Então, na live de hoje, com certeza, inclusive vocês já podem compartilhar, manda inclusive esse aviãozinho aí para que essa live seja vista por mais pessoas, né? E a gente então tenha um bate-papo muito gostoso, para mais gente serem alcançadas, né? Isso é muito legal e eu sempre fico muito feliz. Oi, oi, boa noite. Vamos aguardar a nossa convidada chegar aqui e aí a gente então começa a nossa conversa. Ah, maravilha! A Dani já chegou, então eu já vou mandar o convite, Dani, para você. Aí a gente já começa a nossa conversa. Friozinho bom, hoje feriado para muita gente, né? Nem em todos os lugares tem esse feriadinho aqui hoje, mas estamos aqui para fazer um bate-papo bem bom. Mandei um convite, Dani, para você. Oi, oi, boa noite. Oi, Ah, Dani. olá, olá, tava aqui tentando, Bom, oi, certo? oi. Sejam bem-vindos. Dani, bem-vinda em mais uma live aqui, né? Sim, coisa boa, sempre muito bom conversar com você, minha flor. Muito bom. Feliz demais. Então, oficialmente, seja muito bem-vinda para a gente conversar, então, sobre metas e objetivos, né? Para esse segundo semestre nosso. A gente já sabe que temos muitas empreendedoras que vão participar, que vão assistir depois. E aí, como que funciona a gente olhar para metas e objetivos num formato sistêmico, numa visão mais ampla, né? E quais são os desafios e quais são os caminhos possíveis para a gente alcançar o tão desejado sucesso? Conta pra gente. Primeira coisa é nós sabermos o que é sucesso para cada pessoa, porque dependendo da fase da vida que nós estamos, sucesso é algo diferente. Se nós vermos alguém, por exemplo, que está doente, que está com algum problema de saúde, que está com alguma coisa assim, qual é o sucesso para essa pessoa? É se restabelecer a saúde, é estar bem, saudável, poder se movimentar e levar uma vida normal. Se nós pensarmos numa mulher grávida, qual é o sucesso para ela? Ela tem uma gravidez tranquila, uma gestação saudável, ter um parto bom, tranquilo, com saúde para o bebê. Então depende muito de qual é a fase da vida que nós estamos e entendermos então o que é sucesso. Quando nós pensamos nesse título para o nosso encontro de hoje, né? Quem eu sigo quando eu não consigo, nós precisamos pensar um pouco mais atrás, um pouco mais atrás. Cá estou eu. Deixa eu pegar até uma bonequinha aqui para nós trazer um pouco do lúdico, né? Digamos que cá estou eu, Dani, ou eu, Helena, ou eu, quem nos assiste, meus que for assistir a gravação. Cá estou eu. Só que, muitas vezes, lá no meu inconsciente, e já é provado cientificamente que mais de 90% das nossas ações, das nossas atitudes, se originam no nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente traz informações que não estão
aqui no nosso visual, no nosso entendimento. Essas informações são armazenadas. Então, muitas vezes eu vou empreender e eu acabo percebendo que de repente eu procrastino, eu não consigo gravar um vídeo, eu não consigo conversar, eu não consigo falar sobre o meu produto, sobre o meu serviço, e eu não entendo por que isso acontece. Só que, se eu for olhar um pouco para a história das minhas ancestrais, mulheres, vou trazer um pouco de mulheres, que pode ser homens também, tá? Depois a gente fala do... Helena, qualquer coisa, se precisar, me interrompe, porque a gente vai já Pode, engatando aqui a conversa. pode ir tranquila. Estou aqui aprendendo. Nem botei, agora eu olhei que eu nem botei nada de filtro. Nossa, vamos assim mesmo. Ah, então, tô eu aqui e eu me dou conta que minha mãe, de repente, empreendia, sei lá, eu vendendo Avon, vendendo aquelas revistas Hermes que tinha antigamente, ou tapete. Christian Grey. Foi isso entrega a idade, viu? Pois então, É melhor não falar muito. eu ia até tomar água. E então eu tenho uma ancestralidade que já empreendia. Só que eles levavam isso de uma forma muito informal, porque isso era. Vamos até voltar um pouco mais. Volta lá de repente, o empreender da minha ancestralidade feminina era, por exemplo, lavando roupa para fora, no rio. Eu voltei bem mais, né? Uhum. Só que os nossos ancestrais, muitos deles têm essas origens. As mulheres da nossa família, muitas delas têm essa origem. Por quê? Vou voltar, porque como a gente fala de ancestralidade, o que a Andrea falou aqui? É linda. Não Ai, muito precisa obrigada. de filtro. Muito obrigada. Recebo, acolho, agradeço. As nossas ancestrais mulheres, então, como a gente voltou um pouco mais atrás, estou voltando aqui 100 anos. Não, isso não é muito. 100 anos aqui é 2 gerações, máximo 3 gerações atrás. Isso não é muito tempo, se nós for pensar nessa linha do tempo. Nós somos herdeiros de ancestrais que vinham da guerra. Viva a noite. Que bom, bem-vinda. Nós Bem-vinda. somos herdeiros, então, de ancestrais que eram levados para a guerra, que morriam ou que não voltavam, ou uma série de coisas aconteciam. Essas mulheres precisavam empreender de muitas maneiras. Eu lembro da minha avó vai fazer 90 anos. A minha avó fazia pano de prato. Olha. Bordava, pintava, ela pintava pano de prato. Lembra de alguma coisa das tuas avós, Helena? Vamos trazer um pouco da nossa E história. os meus dois avós paternos, eles faziam parte da Companhia Paulista, que é uma companhia de trem, né? Antiga, depois ela se transformou em FEPASA, que é aqui do estado de São Paulo. Hoje já nem sei mais que nome que tem. E a minha avó materna, ela lavava as capas que cobriam as poltronas do trem. E ela fazia isso de forma autônoma, de forma independente. Ela não era funcionária da empresa. Era empreendedora nesse ramo. Uhum. Quem nos assiste, conta Ela era também lavadeiro, né? isso. Quem nos assiste, conta também no que os ancestrais de vocês empreendiam. Vai ser legal esse bate-papo com vocês também. Sim. André, aí eu vi a Vivi também, quem tiver por aí. Conta para Social nós o que eles media, fazem. Hanna. A Raul Olá, seja bem. É, é Rauana ou Hanna? é Rauana. Rauana, bem-vinda. Conta para nós no que os ancestrais de vocês empreendiam. Porque assim a gente vai trazendo esse resgate, isso é muito importante, porque quando nós olhamos para esses ancestrais que empreendiam, seja da maneira que for, né? Lavando, passando, cozinhando, sendo Fazendo dona crochê, elas faziam crochê. doméstica. Antigamente, essas profissões eram muito Hum. comuns para mulheres, né? Então, quando a gente traz para a nossa memória de agora essas questões no que eles empreendiam, a gente começa. Pensa comigo, não quentinho no coração, pensando assim, ó, eu vou seguindo os passos deles. Uhum. E quando a gente aos nossos olhos, a gente começa a pensar, eles devem estar tão felizes porque eu estou seguindo os passos deles, fazendo
um pouquinho diferente. Por que fazendo um pouquinho diferente? A Helena falou do trem. Eu tenho lembranças também de criança, vou entregar um pouco da idade também. De criança de trem. Eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e lá tinha muito do trem, assim. Eu andei de trem, então. Uhum. Também andei de trem. E lembrando disso, o trem naquela época era um meio de transporte muito tecnológico, era a novidade, era a moda. E era caro, né? E era caro. Hoje nem tem mais trem, porque teve a evolução dos tempos, a tecnologia do transporte. Olha meu boneco aqui caindo. Do transporte, então tudo foi evoluindo. Então, quando eu penso, eu faço um pouquinho diferente, dá um quentinho no coração, eu sigo os passos deles e faço um pouquinho diferente. E quando eu sigo os passos deles, mas eu faço um pouquinho diferente, eu estou na lei do pertencimento, que é uma das leis sistêmicas. Fica com a gente até o final, porque quem ficar com a gente até o final vai ter um super presente que a Helena já sabe. A Helena já tá por dentro. Nossa, lembrava disso. Lembra disso, irmão? Lembrem. Tem um Conta quem comentário mais que antes, Dani. Minha mãe fazia toalhas de crivo. O que é crivo, é crivo? isso? Não sei o que é crivo. Conta o que é crivo, gente. Eu participava daquele clube de mãe com minha avó, era muito gostoso. Aprendi crochê, tricô, que Olha que legal. legal. Aqui, eu não consigo ler tudo porque aparece coisa aqui pra mim. Eu o quê? Eu não sei o quê, tudo foi lindo. Porque pra mim aqui embaixo fica junto com outras coisas, eu não consigo ler tudo. Mas muito legal que vocês, porque vocês estão trazendo um pouco da história do empreender da família de vocês. E isso é que nos dá força. Nós tomarmos essa energia deles, do empreender deles, porque eu sempre falo que os nossos ancestrais, eles vieram abrindo mato à foice. É uma expressão lúdica, mas quase real, porque como eles são de um tempo que não existia tecnologia, não existia telefone, não existia internet, não existia tudo que nós temos hoje, era tudo muito mais difícil. As mensagens, não é assim, mandou uma mensagem, chegou. Lembra que era dias, semanas, meses, porque ia de carroça as Olha que mensagens, não é? legal. Crivos são desenhos tipo bordado com linhas coloridas. Olha só, cultura. Aprendemos aqui, olha que legal. Então, eles estavam empreendendo dessa maneira, era a mãe dele, pelo que ele falou, né? Uhum. Estava empreendendo dessa maneira. E quando a gente traz isso, a gente traz essa força do empreender. Eu faço como eles fizeram, mas um pouquinho diferente, trazendo essa força do pertencimento. Isso é muito importante, porque eu digo sempre que a gente mata ou morre pelo pertencer. O que significa mata ou morre pelo pertencer? Nós temos a necessidade quase que visceral de pertencer ao nosso clã familiar. Essa é a origem que nos gerou. O que significa isso? Eu teria inúmeras histórias para contar para vocês. Graças a Deus tem muita gente que a gente atendeu e foi superando essas questões, compreendendo essa dinâmica. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, eu venho de uma origem muito humilde e eu não consigo trabalhar isso dentro de mim, eu posso me auto-sabotar, criando situações onde eu posso perder tudo o que eu adquiri, perder tudo o que eu tive. E isso é inconsciente. Lembra que eu falei que mais de 90% das nossas ações são inconscientes? Então não é de forma consciente que eu vou fazer, gerar, criar uma situação onde eu vou estar perdendo os meus bens ou ficando mais pobre. Mas é pela necessidade do pertencer. Lá no meu inconsciente está gravado: nossa, eu não tinha aquele carrinho, nossa, eu não tinha aquela bicicleta, nossa, eu não tinha aquele bombom, aquele chocolate, aquele doce quando eu ia no mercado. Nossa, meus pais
mal tinham ali o básico, o essencial. Então, no meu inconsciente, fica gravado: eu preciso ser como os meus pais. Eu preciso voltar a essas origens. Só que se eu penso, olha como a gente precisa trazer isso de uma forma para o consciente para poder transmutar isso. Quando eu penso assim, eu faço um pouquinho como eles, mas eu faço diferente. Olha como dá o quentinho. Eles autorizam, eles permitem, eles nos dão essa autorização. É como se nós pudéssemos sentir, fechar os nossos olhos e sentir eles nos abençoando, abençoando que a gente possa fazer um pouquinho diferente. Então, quando eu sinto isso, eu não preciso repetir os momentos de escassez, de falta, de medo, de vergonha, de uma série de coisas. Eu posso transmutar tudo isso. Então, se eles tiveram coragem de fazer lá o crifo, se eles tiveram coragem de empreender lá no trem, de empreender lá nos panos de prato, lavando roupa para fora, lavando roupa no rio, se eles tiveram coragem de fazer tudo isso, opa, o que é fazer um vídeo? Vai lá e faz e arrasa. E arrasa do jeito que conseguir. No primeiro momento a gente vai ter muita crítica, a gente vai, não tá tão bom, não é isso, não é aquilo. Só faz. Só faz, porque assim como tem aqueles que não vão gostar, tem aqueles que vão gostar. Então, vamos nos atentar àqueles que vão gostar, porque a gente vai ficar Hum. preso naquele negativo. Se tem tanta coisa boa na vida do mundo, então, aquilo que precisar resolver, precisar aprimorar, estuda e aprimora. A evolução é isso. Agora, também se autovaloriza. Eu fiz, não estava lá 100%, mas eu sei que com o tempo eu consigo melhorar. Eu vou aprender mais, eu vou estudar mais, eu vou me aprimorar, eu vou fazer melhor. E isso é treino, isso é o dia a dia. Bom, primeira parte. Perfeito, perfeito. E só fazendo uma colocação, né? Não é porque nós estamos numa época diferente, digital, cheia de tecnologia, que é muito diferente do que foi lá atrás em relação às críticas, julgamentos, apontamentos e etc. Eles não tinham a tecnologia e também não eram expostos, como hoje nós estamos expostos aqui virtualmente, mas eles também sofriam as opressões da época. Com E eles certeza. continuavam a fazer mesmo assim. Então, sempre era a continuidade, apesar de. Então, o que, Apesar que de. mudou hoje? Nada. A única coisa é que nós temos uma tela que nos separa. Só isso. Então, é só fazer mesmo, né? Esses dias nós voltamos lá no Instagram um vídeo que dizia: qual o seu porquê? Então, se nós somos empreendedores, nós temos um coração que vibra diferente. Eu penso muito dessa maneira. Algo vibrasse diferente na gente. E algo que pulsa de uma forma mais intensa. Não sei se é assim com todo mundo, mas eu sinto. E eu percebo isso na Helena também. É como se algo vibrasse diferente. E se algo vibra diferente, esse é o nosso porquê, esse é o nosso propósito. Então, se eu puder trazer algo aqui para quem nos acompanha, é por que você entende, escreve. Eu gosto muito de escrever, né? A gente já falou, acho que em alguma live, não lembro, Helena, mas do sistema ativador reticular, do SAR, que fala da importância de nós escrevermos e tirar as coisas da nossa cabeça. Então, Uhum. escreve. Qual é o motivo que faz você levantar da cama? Além de pagar boleto, além de pagar água, luz, telefone, internet, além de tudo isso. O que que faz, o que que vibra, o que que vocês gostam de fazer? Sabe? Aquilo que é importante para quem nos acompanha de fazer. Para mim, é muito importante eu saber que eu contribuo de alguma forma positiva das pessoas. E eu sempre fui assim. Eu me lembro quando eu estudava, ainda na escola, eu sempre gostei muito de estudar. Eu ficava pensando, quando acabar a escola, o que que eu vou fazer? Eu adoro estudar, eu adoro escola, o que eu vou fazer? Me tornei, no primeiro momento, professora. Então, eu Uhum. continuei na escola porque eu queria muito, o aprender era algo que me movimentava. E aí, ao longo do tempo, eu entendi que mais do que aprender, ensinar também. Porque aquilo que eu via, eu queria que outras pessoas vissem também, era como se eu pudesse perceber que o mundo podia se ampliar. E
Naquela época ainda era com os livros. Sim. Não tínhamos essa forma, né? Então, o nosso mundo ficava maior através das imagens que a gente via nos livros. E com o tempo eu fui entendendo que isso poderia se ampliar cada vez mais. E hoje eu fico pensando que Deus abençoe, que Deus ilumine, que cada vez mais pessoas consigam ter essa visão de o quanto a música, a arte, o conhecimento, o contato com outras pessoas, quanto isso pode nos trazer uma possibilidade de algo novo na nossa vida, quanto isso nos tira do nosso próprio umbigo e traz para a gente infinitas possibilidades. Eu sei que essa expressão é batida, mas é bem isso, é infinitas possibilidades de viver, de sonhar, de ser feliz. Uhum. Sem E, dúvida. e eu encontro isso na constelação. Eu encontro isso. Quando eu comecei a entender sobre constelação, eu fiquei pensando, meu Deus, o mundo precisa saber disso. Meu Deus, quantas pessoas precisam se curar das suas questões com isso. Quantas pessoas precisam olhar diferente para suas próprias histórias. Então, para mim, é muito isso. É muito de quem mais precisa ver o mundo diferente hoje. Quem mais eu posso ajudar a ver o mundo com outros olhos. Uhum. Perfeito. A Vivi Tem está um dizendo comentário para mim. para mim, é muito importante ser útil para alguém. Para mim também, Vivi, isso é muito importante. Isso nos faz seres sociais, né? Porque senão a gente vai fazer o quê aqui? Nada, né? Então, e o empreender é isso. Quando nos empreendemos, nós temos um produto, um serviço que serve a alguém, que serve a algo. E aí, o pulo do gato, para quem tem dificuldade de cobrar e tudo mais, aqui, ó. Vou pegar um coração verde. Acho que estamos vendo direitinho, né? Um coração verde. Vou pegar outra bonequinha. E um coração azul. Vai ficar alto para vocês poderem enxergar, tá? Mas digamos aqui, ó. Essa aqui é a bonequinha que, digamos aqui na nossa historinha, vai representar a, a cliente, a compradora, sei lá eu, tá? Ela tá aqui e esse coraçãozinho aqui, vou segurar aqui para vocês verem, o coraçãozinho aqui azul representa o que ela tem para nos ofertar, que é o quê? O dinheiro, a troca. Então, lembra que eu peguei eu aqui antes? Então, eu que estou com o meu produto ou serviço, estou aqui, ó. Eu tenho algo de muito valor, vou tentar deixar aqui aparecendo para vocês, para oferecer para o mundo. E aqui tem uma cliente que está interessada nesse produto ou serviço que eu tenho para oferecer. Então, aqui estou eu, com a minha força, com a força dos meus ancestrais, que também empreenderam da maneira que podiam antes. E estou eu aqui com toda essa força, com toda essa garra, com toda essa luz, com o meu produto ou serviço. E aqui está a minha cliente que está precisando do meu produto ou serviço, seja o site, seja o Instagram, seja a constelação, seja a mentoria, seja o que for. Essa pessoa, essa cliente está precisando de algo que eu tenho para oferecer. Então, eu vou olhar para ela como alguém que tem um potencial, eu vou olhar para ela como alguém que tem força. Eu não vou olhar para ela como uma coitada. Não, ela tem força, ela tem dinheiro, ela tem poder, ela tem potencial, ela tem luz, ela tem tudo que ela precisa, só ela não sabe como fazer. E aqui, ó, eu sei como fazer. O meu produto, o meu serviço pode ajudar ela. O que eu faço então? Nós trocamos. Deixa eu trocar aqui. Ó, eu pego o dinheiro e ela pega o produto ou serviço. Então, cada uma de nós mantém a sua força no seu lugar, com respeito à dignidade de cada uma. Ela não é coitada, ela é forte. E ela consegue dar conta de pagar pelo meu produto, meu serviço. Que Eu, lindo. por minha força, eu recebo com gratidão, com amor, com dignidade, o que a minha cliente ou meu cliente tem para me oferecer. Olha, isso é tão fundamental, esse exemplo que você trouxe, porque, infelizmente, muitas vezes, a gente pode falar, inclusive, por nós, né? Nós já vivenciamos momentos assim, de achar que
gente não ia conseguir vender um produto ou serviço, de ter um projeto lindo, maravilhoso e não tirar o projeto do papel, achar que não ia ter gente para comprar. Tem até esse comentário agora, não tem dificuldade em conseguir cobrar, porém atrai clientes com poder financeiro mais baixo. Acho que esse exemplo que a Dani traz para a gente elucida muito essa questão de nós pensarmos de forma diferente quando a gente olha para cliente, né? Então, é olhar para esse cliente com força, com poder aquisitivo, sendo alto ou baixo, mas é um poder aquisitivo. Então, o que dá para fazer nesse caso é oferecer produtos e serviços diferenciados para cada bolso. O parcelamento. O parcelamento, e existem estratégias para que a gente consiga ter e reter clientes, né? Então, não desmerecendo ninguém e entendendo que essa força, esse exemplo que você trouxe agora foi perfeito. Isso é muito legal da gente perceber, porque muitos empreendedores têm medo mesmo de cobrar ou tem essa questão de atrair clientes com poder aquisitivo mais baixo. E aí fica pensando, o que eu fiz de errado, ou coisa assim. Tem o Primeiro, nosso posicionamento também, né? voltemos para o nosso lugar. Porque nós temos, às vezes, não é sempre, mas como a gente está trazendo isso, essa possibilidade, um receio do nosso produto não ser o adequado para o cliente, no sentido de repente não é tão bom assim. É como se a gente não acreditasse tanto, não confiasse no nosso produto, no nosso serviço, no potencial do que nós temos para oferecer. Então a gente precisa também se, se preencher da força do nosso produto ou serviço. Ele resolve um problema e aquele cliente está precisando resolver esse problema. Nós vamos para o nosso lugar, com a nossa força, com os nossos ancestrais que vieram abrindo mata foice, lembra? E a gente vai para esse lugar e diz: sim, eu consigo cobrar. E sim, se o meu cliente de repente não consegue pagar à vista, eu vou parcelar, eu vou Sim. oferecer um mais em conta, de repente, né? Porque por isso que o pessoal fala muito das esteiras de produtos, né? A pessoa não consegue pagar todo o avançado, o master, oferece um produto de entrada para ele entender o valor e depois ele vai subindo nessa esteira de produto. Isso. Ou de Eu tenho um exemplo da agência que eu posso compartilhar. A agência vai completar 4 anos agora em agosto e eu me lembro perfeitamente do quanto eu cobrei pelo meu primeiro logotipo. Eu cobrei um X naquela época, em agosto, do primeiro logotipo. Hoje eu cobro 10 vezes esse X, 4 anos depois. Então, com o passar do tempo, eu fui acreditando naquilo que eu mesma estava fazendo, lembrando que eu venho de uma transição de carreira, agência de marketing digital não estava nos meus planos, a pandemia me trouxe isso de presente. Eu tenho uma outra carreira que eu encerrei um ciclo, então eu acreditei num novo potencial, numa nova estação, numa nova possibilidade. Por isso que eu bati na tecla de nós fazermos agora as lives pensando nesse novo ciclo, nesse novo semestre. Então, se tem alguém aí assistindo a gente ou vai assistir depois e ainda existem interrogações, acreditem que é possível. Nós estamos num momento muito propício de começarmos coisas grandiosas. Depois a gente vai ter o final de ano com possibilidades infinitas de vender muitas coisas, né? Então o momento é agora. E esses exemplos que a Dani está trazendo é exemplo, né, Dani, para você realmente dar força para todas nós. E essa força de poder. Maravilhosa essa reflexão. Que bom, que bom. E é isso para a gente poder entender que a gente pode cobrar pelo nosso serviço, que nós estamos no nosso lugar, na nossa força. Quantas portas foram Foram abertas abertas com. com um momento tão difícil. Sim, a pandemia, embora tenha sido desafiador, né, um período que ninguém imaginava que fosse tão cruel, mas ele teve o lado bom também, né? Muito legal. Então, a gente já trouxe aqui um exercício para ajudar quem está empreendendo, quem precisa Perfeito. cobrar ou se posicionar melhor com relação aos seus produtos ou serviços. A gente já trouxe aqui um exercício para as pessoas entenderem. Agora, vou trazer mais uma. Meu lado professor às vezes fica muito forte, Helena.
É que são exercícios que eu penso que são muito simples e que podem, se a pessoa leva a sério, revoluciona a vida da pessoa. Então eu digo assim, ó, faz uma lista de todas as suas profissões, de todos os momentos em que você esteve à disposição para receber dinheiro. E quando eu falo isso, eu penso assim, ó, quando eu era criança, por exemplo, teve um momento, tinha 7 anos, eu acho, se eu não me engano, uns 7 anos, eu cuidei de um filho de uma vizinha. Então, naquele momento, com 7 anos, eu já estava empreendendo, já era um trabalho. Naquele momento podia, hoje não pode mais, tá? Naquela época era tudo diferente. Podia, agora não pode mais. Então, lá, aos 7 anos, foi minha primeira experiência com o trabalho, minha primeira remuneração, minha primeira experiência empreendedora. Amo os exercícios, eu também amo. Para mim, eles ajudam assim a dar ao pulo do gato, a gente trazer uma série de coisas. Então, lista, por isso que eu falo, pega papel e caneta, porque as nossas lives sempre são conteúdo de aula. Eu gosto muito. Não é à toa que eu sou professora. Então, anota. Meu primeiro momento, já trouxe para vocês aqui no meu caso, foi lá aos 7 anos. Depois eu fiz o quê? Eu vendi mais alguma coisa? Eu tive alguma outra experiência de troca de serviço por dinheiro, então, tudo que foi de trabalho, todos os trabalhos que nós fizemos, nós vamos listar. Todos, todos, todos. Mesmo que seja lá na infância, na adolescência, o estágio, todos eles. Lista todos eles. Às vezes vai ser difícil nós conseguir lembrar quem é mais experiente. Mas por isso que eu estou trazendo para você lembranças que eu tenho lá da infância. Vai puxando isso, vai puxando esse fio da meada. Pode ser que nesse momento eu não vou conseguir fazer, façam depois, assistam uma live novamente e vai anotando. Ah, teve essa experiência, teve essa, teve essa. Vai anotando cada uma delas, fazendo, levando a sério mesmo, porque funciona e resolve uma série de coisas. Listou todos, uma, duas, três, 10, não importa. Todos os trabalhos que tiveram. Talvez só precisa pegar lá a carteira de trabalho ou tem os informais. Se vira, mas faz. Olha para cada um deles. E aí pode, quem for muito mais visual, pode pegar um lápis, uma caneta para representar eles. Uma pedrinha, não importa o que for, tá? Ou simplesmente botar o dedo naquele nome que ele fez. Tô com o ar ligado. E aí resseca. Ou simplesmente botar o dedo naquele nome que você escreveu. Cada um vai fazer da maneira que achar mais conveniente, porque cada um vai diferente na hora de fazer. Eu gosto de botar uma pedrinha, de botar um lápis, de trazer algo para representar. Mas tem as pessoas que vão botar o dedinho lá e vai resolver. Coloca o dedinho, bota uma pedrinha. Ah, essa aqui é a minha experiência como babá aos 7 anos. Fora a pedrinha. Essa aqui é a minha experiência em tal situação, em tal situação. Vai botando eles na ordem que eles aconteceram. Do final, né? Ou do começo, na verdade, do começo da nossa história até agora, tá? Então, nessa ordem cronológica. E vai olhar para cada uma dessas profissões e vai lembrar o que cada profissão dessas nos trouxe como aprendizado. Por exemplo, essa aqui da babá que eu pensei, que eu trouxe, o que eu aprendi? Aos 7 anos eu aprendi que eu não estava pronta para cuidar de criança. Mas eu aprendi também que foi muito legal, porque foi divertido. Foi quando eu descobri que eu podia ser muito mais madura, porque eu me coloquei no lugar de alguém maior. Foi uma experiência boa de aprendizado, de eu começar a entender como era ser professora. Então, ok. Aí tá, vou pular algumas coisas aqui. Também tive uma experiência como secretária de escola. O que eu aprendi? Aprendi a fazer os históricos. Eu consigo identificar hoje se um documento, principalmente um histórico ou certificado escolar, se ele é original ou falsificado. Eu consegui entender como funciona quando se forma, quando os alunos se formam, as foraturas, os eventos de cerimônia de formatura. Quanta coisa foi aprendendo. Isso vem para nossa vida. Como professora, o que eu aprendi? Como mentora sistêmica, como consteladora. E aí vocês vão trazendo o que vocês aprenderam. E aí vocês percebendo
por mais que tenha sido difícil aquele chefe, aquele colega, aquela situação, ou o salário, ou sei lá o quê, porque aqui a gente vai se ater aos aprendizados que nós tivemos com essas funções, porque o que não era bom, não é bom, por isso que não é mais, né? Já é passado. Mas o que, que nós tivemos de aprendizado com tudo isso? Porque aí, quando eu venho para o meu lugar atual de empreendedora, olha tudo que eu tenho. Olha a bagagem que eu tenho com essas experiências anteriores. Olha a força que eu tenho com tudo isso. Opa! Percebe que é diferente? Não é mais, ai, eu tô começando agora. Ai, eu não sei se eu posso gravar um vídeo. Ai, eu não sei se o quanto eu cobro. Olha a experiência de vida que eu tenho. Olha a experiência de trabalho, a experiência profissional. Olha o quão grande eu sou. E quando eu falo quão grande eu sou, não é por soberba, é por valorização profissional mesmo. Olha o E quanto maturidade, né? Maturidade. Saber que exato. você é uma pessoa grande, um ser humano maduro. E com isso eu tenho força. Eu tenho força, inclusive, no meu planejamento para os próximos 6 meses aí, até dezembro, que já tá, vai dar 5 meses Perfeito, aí. gente. Perfeito. Nesse lugar, eu tenho força para fazer meu planejamento, para criar. Se lá em janeiro ou dezembro eu fiz a minha lista de desejos para 2024, confere essa lista. O que já dá para praticar nela? O que precisa modificar nela? Agora é o momento para isso. E depois de fazer esses exercícios, ainda mais. Por quê? Porque eu estou na força do meu lugar. E se não foi feita essa lista, está na hora de fazer, né? Claro, já era para ter feito. O Sempre que, que tive tem aqui? dificuldade, sempre fui CLT, sempre tive muita dificuldade em ser autônoma como advogada. Vou dizer que nem parece, Andréia. Quinta-feira nós vamos fazer uma live, eu e a Andréia. Não É? parece. Sim, vamos falar sobre separação e os traumas nos filhos. Já sei que vai ser maravilhoso. Mas assim, faz esse exercício e depois me conta. Imagina, eu vou querer saber como é que foi. E aí, nesse lugar, retoma essa lista que provavelmente a Andréia fez. A Andréia é bem organizada. Retoma essa lista lá de janeiro, de dezembro do ano passado e vê se não vai ser diferente, vê se não vai ter mais força a partir de agora para retomar essa lista, para retomar o planejamento, para rever as metas até dezembro. É uma Uhum. outra postura. Mas primeiro faz o exercício para que a nossa energia se modifique. E aí, nessa energia modificada, aí sim eu tenho força para olhar para tudo Gente, isso. Louco eu isso! comecei. Gente, a agência começou em agosto, num segundo semestre, há 4 anos atrás. Eu não comecei na virada de um ano. Então, é uma coisa assim, às vezes a gente acaba tendo muitas crenças limitantes e eu tinha muito apego à minha carreira, que eu encerrei o ciclo de 26 anos de profissão. Então, não se apeguem também, porque às vezes o excesso de apego ou achar que uma próxima carreira não vai ser bem sucedida, não vai dar certo, isso bloqueia muito a gente, né? O não merecimento, será que vai dar certo ou não? A autocrítica, a autossabotagem. Eu sempre falo, a gente já tem tudo dentro de nós, né, Dani? É só a gente acreditar e colocar a mão na massa, porque também não adianta só planejar, desenhar tudo bonitinho no papel, escrever lindamente, fazer até desenho e não colocar a mão na massa, efetivamente. Se a gente não colocar a ação, se a gente não colocar o movimento, as coisas não acontecem. Não, nada cai do céu sozinho, a gente precisa se movimentar, né? Com certeza. Isso faz parte do equilíbrio de nós estarmos no nosso lugar, trazendo essas compensações. Ah, eles não Isso. fizeram. Vocês fazem. Eu vi a Andrea falando aqui das crenças, das lealdades invisíveis. Portugal. Não entendi o que tem em Portugal. Ela tem uma comadre, assim, ela tá falando para mim, tem uma comadre que trabalhou como economista no Walmart por 10 anos e hoje é Hum, estrategista digital em Portugal.
Olha que Olha legal. só, E ela fala, foi a melhor escolha dela. Fazer o movimento necessário. É isso aí. Olha lá. Elas estão dizendo que ia fazer constelação com você, Dani. É algo surreal e libertador. Olha, gente, fala assim, ó, só de conversar com a Dani já é libertador. E muito produtivo, viu? Vou dizer que é muito produtivo conversar com ela. Sai muitas ideias entre a gente. a gente sempre, né? As nossas conversas Nossa, nunca é menos de uma hora. impressionante. Da hora aí, Helena. Vamos fazer que cuida da hora É, aí. impressionante. O negócio, se a gente deixar, a gente faz live de 4 horas aqui. Eu vi uma mensagem que ia comentar ali, acho que era de A quem a fazer o Dani movimento é necessário. quase um portal, é verdade. Também acho. Aí comecei a ler. Ah, eu Pode? ia comentar. Vivi pelo amor do Cristo, Vivi. Porque assim, é uma mulher independente, forte, bonita. Ela vai fazer constelação essa semana. Eu vi que o Marcos falou ali. Essa semana ela vai fazer constelação. Deixa estar que a gente vai conversar de perto. Porque eu vou dizer assim, vou forçar um pouco a barra, tá? Porque hoje em dia você não é independente quem não quer. Eu sei que é difícil. Segunda, eu sei que é difícil. Eu não tô dizendo aqui, é fácil para todo mundo ou é fácil para ti. Não, não é isso. Não é fácil. Mas precisa fazer o movimento. Eu vi que a Thay escreveu ali, né? O movimento assim, precisa Uhum, fazer o movimento. Precisa. isso. Não é cruzar os braços que vai resolver. Às vezes o nosso medo, imagina o nosso medo. Ai, deixa eu pegar uma coisa grande, feia. Não é feia, mas é grande. Imagina que o nosso medo é algo grande, feio e pode botar muitas características desse medo. Ele é o quê? Ele é asqueroso, ele é. Eu gosto de pensar assim, qual é a textura dele. Ele é espinhento, ele é molhado, ele é seco. Porque tem pessoas que gostam de sentir isso também, né? Uhum. Então, traz isso, traz essa imagem de como é esse medo. Ó, exatamente. É o medo mesmo. Traz essa imagem de como é esse medo. Agora, no primeiro momento, a gente não vai conseguir olhar para esse medo cara a cara. Deixa ele um pouco distante. Deixa ele mais longe um pouco. A gente vai ficar meio que virando o rosto, porque não consegue encarar o medo. Deixa ele mais distante. E aos pouquinhos, vai olhando para ele. Vai olhando, se ele tiver um rosto, um olho, algo assim, vai virando aos pouquinhos, devagar, sabe? Vai olhando para ele e vai olhando na cara desse medo aos pouquinhos. E você vai perceber. Adorei a técnica. Sim, já passou pela técnica. E aos pouquinhos vai olhando na cara desse medo, vai olhando a expressão desse medo, vai percebendo que esse medo, de repente, que era grande, que era espinhento, que era difícil, ele vai diminuindo. E você não fez nada. A única coisa que você fez foi conseguir olhar de frente para ele. E quando olha de frente, muda. Porque esse medo nós criamos. Nós construímos ele. Nós fantasiamos ele. Então, quando eu olho para ele, eu fico olhando também. Eu tenho medo porque é difícil, sei lá, eu não sei direito a situação ali deve vir, mas de repente é difícil porque vai sustentar a casa sozinha, é um dos medos da mulher quando separa. Vai ser sozinha, vai cuidar do filho, vai cuidar das contas da casa. Não sei se é isso, tá? Tô aqui trazendo isso. Vou olhar para tudo isso. O que eu faço agora? Tá, como é que eu resolvo? Eu posso fazer isso, fazer aquilo. No caso aqui, como o nosso tema hoje é empreender, eu posso empreender e eu sei de algumas coisas que a Vivi sabe fazer. Então, busca lá quais são os talentos, quais são os meus talentos e toma a força desses talentos. Eu tenho talento com isso, com isso, com isso. E se esse meu serviço, lembra que eu falei que é o meu serviço? Esse é o meu trabalho. Caiu. Vou pegar o outro. Esse é o meu trabalho. Caiu o verdinho, fiquei só com o azul agora. Esse é o meu trabalho, esse é o meu serviço, é o meu talento que eu vou trocar. Como caiu lá o verde, vou pegar o outro azul. Que eu vou trocar com a outra pessoa. Então, percebe que fica mais fácil? Não estou dizendo aqui que é mágica. Não é isso, sabe? Mas é assim, não é
um bicho-papão tão grande. Era tipo, ó, obrigada, filha. A Ana pegou para mim, ó. Então eu vou trocar o meu coração verde pelo coração azul, ok, porque é o meu talento com a necessidade do outro. E aí fica mais tranquilo. Não é que o bicho-papão não exista mais, ou que o medo não existe mais, mas o medo vai para o seu lugar. Eu não me vejo em nada, então a gente vai te ajudar com isso na tua Tem constelação. mais um outro comentário aqui. Não sei por onde começar, definir meu talento sem luz do túnel. Tá. Eu vou até aproveitar a deixa aqui, porque isso é muito comum, inclusive, daquilo que eu ouço muito, daquilo que eu percebo muito de cliente mesmo, tá? Como eu trabalho muito com as mulheres, meu público é 100% feminino, é uma coisa que a gente conversa bastante sobre essa questão de talento, olhar para dentro, colocar tudo para fora. E eu sempre falo para as meninas, vocês têm tudo, é só colocar em prática. Mas, às vezes, e aí eu me incluo também nisso, a gente também precisa se incluir. Nem sempre nós temos todos os talentos que a gente imagina ter. E aí que entra o pulo do gato, que é muito simples. Se a gente não tem ou acha que não tem talentos, então a gente busca com novos cursos, com novos aprendizados, com novos conhecimentos, para encontrar novas habilidades. E quando eu encontro novas habilidades, eu naturalmente desenvolvo novos talentos. Então, por exemplo, eu quero muito trabalhar com a cozinha, eu quero fazer comidinhas, eu quero vender coisinhas gostosas, enfim, eu quero virar uma chefe. Ok, mas eu não tenho talento para cozinha, então busca conhecimento, vai fazer um curso novo, vai. Enfim, hoje a gente encontra cursos assim absurdos de maravilhosos gratuitamente na internet. Então, é possível sim a gente fazer curso, inclusive curso online, né? E começar. Então, aprendendo a fazer um simples bolo, não sei nem fritar um ovo, começa. E aí sim, adquirindo conhecimento, as novas habilidades vêm e o talento também. Então, é um caminho, é uma jornada, é um trilhar passo a passo diariamente. Então, acreditem, não tenho talento. Então, busquem novas habilidades, porque o talento naturalmente acontece. Isso mesmo. E se por um acaso buscou, foi atrás e ainda não se encontrou, precisa de um trabalho mais aprofundado. Aí precisa Isso. de uma consultação, precisa passar por uma terapia mais profunda, Um precisa. processo de autoconhecimento, né, Dani? Você tem aí todo um ferramental incrível para isso, né? Uma coisa que eu gosto de pensar é, imagina que idade você tem, né? Eu não sei que idade tem a Jaqueline que está falando com a gente ali. Sei lá, vou chutar aqui. Digamos que a Jaqueline tem 40, 45. Pergunta para mãe, pergunta para a avó, se tiver avó ainda, avó materna ou paterna, o que que elas faziam na idade que você tem hoje? Aos 40, aos 45, aos 50, o que que elas faziam? No que elas trabalhavam? O que que elas faziam em casa? Elas já estavam aposentadas, ou elas já tinham trabalhado, ou elas trabalhavam ainda? Os filhos já estavam criados, o que que elas faziam nessa idade? Por quê? Como a gente fala aqui da ancestralidade e de honrar, eu sempre falo de honrar no amor e não na dor, só que muitas vezes lá no nosso inconsciente, vou voltar nisso, nós honramos na dor e esquecemos de honrar no amor. O que que acontece? Nós, de repente, a nossa mãe ou a nossa avó, por volta dos 50 anos, 40 anos, sei lá eu, sentiram um vazio, sabe a síndrome do ninho vazio? De repente, lá aos 50 anos, elas tiveram a síndrome do ninho vazio, porque os filhos foram casar, saíram de casa e tudo mais, e elas se viram sozinhas, só ela e o marido, ou talvez viúvas, eu não sei da história de cada um. Mas, por isso que eu tô falando, conversem com as mães e com as vós de vocês, e avós também, né? Pais também, quando eu falo familiares, é nesse sentido todo, pai, mãe, vovó. E perguntem como é que era a história deles, porque pode ser que nós estejamos repetindo esse ciclo etário da idade deles. Porque se aos 50 anos eles estavam sentindo a síndrome do ninho vazio, pode ser que eu, aos meus 50 anos, repita esse sentimento. E como isso está lá no meu inconsciente, eu não consigo perceber o que acontece.
Então, aqui é mais uma. Toda a nossa live é só orientações mesmo, é só como se fosse aula. Mas Uhum. pesquisa. E claro, não deixa isso passar em branco. Vai, faça um processo de autoconhecimento, faz uma constelação, faz uma mentoria sistêmica, pesquisa sobre isso, sobre a história de vocês. E claro, quando a gente pesquisa profundamente e a gente faz um processo onde tem algum profissional experiente para nos ajudar, pegando a nossa mão, entendendo e nos ajudando a compreender a nossa história familiar, e a gente consegue, então, prova disso é a Anitta, que agora está maior fazendo propaganda da constelação, porque quantas coisas ela conseguiu transformar na vida dela a partir de quando ela fez constelação. Então, não precisa dizer mais nada. Vai lá e faz. Vai lá e passa pelo processo. Vai lá e desenvolve isso e trabalha o autoconhecimento. Uhum. Mas por causa dos filhos, no caso da síndrome do ninho vazio, nem tanto por causa dos filhos, pode ser porque está aposentado também, pode ser porque alguma coisa na vida aconteceu, porque ficou viúva ou viúvo, depende muito da história de cada Uhum. pessoa. Às vezes até uma falência empresarial gera o Com vazio. uma coisa que a gente não trouxe aqui, e pois não tivesse os filhos, não tivesse o quê? Os filhos, viria segundo plano. Tomara a constelação me abra os caminhos. Vai abrir se você estiver disponível para isso, tá, Vivi? Uma parte que é importante com relação à parte empresarial também é: eu posso falir também honrando um familiar. Um familiar meu tinha uma empresa, faliu lá, ou tinha terras e numa situação qualquer lá ele, digamos, cresceu o olho e tomou um espaço de terra de outra pessoa. Essa dívida ficou registrada no DNA da minha família. Então, pode ser que essa falência aconteça por uma honra ao ancestral. Lembra que eu falei que a gente pode honrar no amor ou na dor? Eu Uhum. posso ter conhecimento, como isso está registrado no DNA familiar, eu posso repetir esse padrão de falência ou de me apossar do que não é meu e depois ter prejuízo por conta disso, né? Sofrer a consequência por conta disso, porque isso já aconteceu antes da minha família. Isso é inconsciente. Eu não vou ter consciência disso. Eu posso depois pesquisar na minha família, saber um pouco mais sobre isso. Só que mesmo que eu descubra, que eu pesquise, eu ainda preciso fazer um trabalho de liberação disso. Porque só eu saber não me libera. Eu preciso ter essa benção para fazer diferente. Eu preciso me permitir fazer diferente. Então, eu preciso sim passar por um processo de mentoria sistêmica, de constelação, de liberação sistêmica. Pode ser de forma negativa e isso é muito comum. Pode honrar de forma negativa. É o que eu falo de honrar no amor ou honrar na dor. Quando eu honro na forma negativa, é honrar na dor. Essa dor, ela é tão grande e ela precisa ser vista. Ela só pode ser curada no momento que ela é vista. Por isso que ela vai Uhum. repetir. É como se fosse uma maldição de família. As pessoas falam muito disso de maldição de família, de dedo podre, que vai se repetindo também para que isso possa ser visto e então ser liberado. E a Sim. liberação, às vezes, vai acontecer num processo terapêutico com a constelação. Não é somente eu saber. Quando eu falo de pesquisar, pesquisa, é importante vocês conhecerem, mas só o saber não me libera. É mais profundo que isso. Eu falo sempre aqui, imagina que aqui em cima é a superfície. Eu preciso sair da superfície. Eu preciso ir para baixo desse iceberg. Lindo isso, né? É Só demais, a para gente. só para posicionar um pouquinho a gente, nós temos 10 minutinhos para nossa live. Ia ficar aqui as 4 horas que o Instagram permite, mas a gente tem 10 minutinhos. Muito interessante a colocação de honrar na dor. É isso, gente. O mais comum, infelizmente, é honrar na dor. A gente precisa aprender a honrar no amor. E A honrar na Raana,
A gente vai ter mais lives aqui, viu, Rauana? Pode ficar tranquila. Vou deixar um convite para você fazer uma live comigo, viu? Me manda, Eu vou adorar. me manda um direct, por favor. Eu faço a ponte entre vocês, mando o contato de uma para outra. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui para vocês. Quando eu falo de honrar no amor e honrar na dor, gente, isso me dá um negócio até. A maioria das pessoas honram na dor. Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ir para a vida com a força da vida. Sabe aquela coisa que eu falo? Tem uma história que eu sempre conto, que é uma história real. Cunhado de um cliente, uma coisa assim. Eu não lembro qual é o parentesco, mas um cliente que estava contando. Meu cunhado, acho que era, ele. A família era muito pobre quando eles eram crianças, aquela história que eu já contei para vocês. Quando criança era muito pobre, mal tinha ali o básico, cresceu, evoluiu, teve posses, carro, casa, tarará, tarará, né, super bem de vida, dinheiro sobrando, viagem, tarará. O que acontece? Casamento maravilhoso, mulher bonita, morava num lugar confortável, teve uma filhinha linda, maravilhosa, 5 aninhos, uma fase maravilhosa. O que aconteceu? Caiu em depressão, do nada, sem razão nenhuma aparente, e separou. Separou, perdeu todos os bens, foi morar na mesma casa que morava com os pais. O que é isso? É o amor cego, é a fidelidade invisível, é o honrar na dor em vez de honrar no amor. Então não tem nenhuma razão para isso, mas a pessoa não conseguiu, ela não sustentou o ter sucesso. Lembra que no começo da live a gente perguntou o que é sucesso para cada pessoa? Que cada pessoa vai ter sucesso de acordo com o que entende que é sucesso naquela fase da vida. Ele estava no sucesso, mas ele não suportou o próprio sucesso. Ele não deu conta de manter o sucesso. E aí, pelo amor cego, pelo pertencimento, ele voltou lá para casa dos pais, onde morava de forma muito humilde. Isso é honrar na dor. Só que nós podemos honrar no amor, fazendo um pouquinho diferente. Então, sempre eu falo assim, coloca a mão no coração, uma maneira que a gente fala para reverenciar os nossos ancestrais. A gente pode imaginar todos eles atrás, pai, mãe, vovó, maternos e paternos, bisavô, todos eles atrás da gente, e nós virando para eles e encostando aqui, ó, o queixo no peito. Só faz assim. Esse é um movimento de reverência. E pode dizer, nesse movimento de reverência, eu honro todos vocês com muito amor. Porque a gente deixa claro que a gente pode honrar no amor, não repetindo as histórias de dor. Nós não precisamos, embora o nosso inconsciente nos traga isso é inconsciente. Quando eu trago para o consciente, eu digo para todos eles, eu amo todos vocês e vou, nas minhas conquistas, nas minhas realizações, trazer cada um de vocês no meu coração. Como uma homenagem a vocês, eu vou vencer. Então, as minhas conquistas vão ser uma homenagem a cada um desses ancestrais. É como se nós pudéssemos dizer no nosso coração e na nossa mente, porque eu sempre falo que a constelação é conectar razão com a emoção. Conecto e faço plug. Pluguei razão e emoção e digo para eles, eu honro vocês nas minhas conquistas. Muito maravilhoso. E é de arrepiar. Eu quero fazer uma contribuição, porque eu vivi uma experiência aqui, deixa eu olhar aqui o comentário, e como ter força de empreender novamente após uma falência. Eu preciso compartilhar que eu já tive 3 falências. Não, não bastou uma, foram 3. E sempre que eu passei por essas falências, é lógico que eu vivi momentos desafiadores. Mas se eu puder contribuir com todo mundo que está aqui e quem vai assistir depois,
Aí a gente volta e retorna naquele assunto sobre talento e habilidade e o que eu sei fazer para eu sair disso e começar uma nova empreitada. Então, eu vou dar um exemplo só de uma das falências mais desafiadoras que eu tive. Quando eu tinha 26 anos de idade, foi a minha primeira grande falência, porque eu sempre empreendi. Eu tive uma grande primeira falência e foi assustadora. Fiquei endividada por 3 anos e não pedi um tostão para os meus pais para me ajudarem a sair de todas as dívidas, cheques que iam e voltavam e eu não tinha como saldar nenhum fornecedor na época. E aí eu olhei para dentro e aí eu falei assim, o que, que eu sei fazer? Né? Na época eu amava a cozinha, eu dei até o exemplo da cozinha porque é um dos meus hobbies. Eu amava a cozinha, então eu comecei a fazer beijinho, brigadeiro, cajuzinho, enfim, docinhos de festa para aniversário, casamento, batizado, enfim, todos os eventos possíveis que eu conseguisse divulgar. E eu me lembro que eu pegava casamentos e aniversários para fazer 500 docinhos, 700 docinhos, 1.000, 1.200 docinhos. E ali o dinheiro começou a girar e devagarzinho eu fui pagando todas as contas. Todas as dívidas foram pagas. Óbvio que fazer docinhos de festa não era o meu sonho, mas eu consegui superar esse desafio, eu consegui saldar todos os compromissos, honrar com todo mundo para quem eu fiquei devendo e comecei. Recomecei. Simples assim. Então, fica parecendo muito fácil, muito simples, muito tranquilo o falar. O viver é desafiador, porque foram 3 anos realmente no mergulhar na humildade, no descer vários degraus, né? No aprendizado de estar naquela condição que não foi muito fácil. E isso não me impediu de ter falido outras 2 vezes, mas, de novo, eu busquei os meus dons e talentos e coloquei a todo vapor para a máquina girar. E, graças a Deus, hoje eu tenho uma agência bem-sucedida, completando agora em agosto 4 anos. Então, pode ser que eu venha a falir novamente? Não sei. Mas o que eu vou fazer de diferente para que isso não aconteça e fazer cada vez mais outras coisas e melhores, né? Então, tudo na vida a gente aprende. E se eu puder compartilhar com vocês e também ajudar, eu me coloco aqui à disposição. E reforça isso que a Helena trouxe, de nós aprendermos coisas diferentes. Porque, tá, fali, me reergui. Aí a Helena trouxe uma coisa que eu acho muito importante. Eu precisei ter humildade. E as pessoas precisam entender o que é humildade. Nossa, aqui a gente vai ter. Eu não vou aprofundar nisso, sabe? Porque senão é muita. A gente vai precisar fazer outras lives para dar sequência. Não vou trazer muito assim, mas Vamos fazer um combinado aqui. Gente, de verdade, eu vou fazer um compromisso com a Dani e com vocês. Esse assunto ele é profundo e assim de suma importância para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, Dani, eu já vou estender aqui o convite para a gente dar sequência à segunda etapa dessa live. sim, Para a semana que vamos, vem. vamos, vamos. Mas vai Bora? ser Semana importante. que vem a gente dá sequência? Já disse pro pessoal, então, trazer papel, caneta, pra gente fazer exercício. Como a Isso. gente falou dos talentos, vamos fazer o exercício com isso também. Aí nós vamos divulgar para vocês com antecedência que data que a gente vai fazer certinho, mas podem ter certeza, semana que vem a gente vai se encontrar novamente aqui para dar sequência aqui nesse bate-papo bem gostoso. Deixa eu anunciar para quem está nos acompanhando, quem Vai. ficou até o final. Chama lá acho que tem lá no. A Raul me ajuda, tem lá no. Como é que é o nome? Lá na bio? Isso, lá na bio tem o link, chama lá, porque nós preparamos um e-book com um apanhado dos principais tópicos do que nós trouxemos aqui, e claro, um pouco mais, um pouco menos do nosso encontro de hoje, com um e-book para quem está nos acompanhando. Então, vai ser um presente para vocês que estão aqui, que acompanharam toda essa live. Então, chama lá que nós vamos estar entregando esse presente para vocês. Combinado? Na bio, isso Tem uma mesmo. pergunta se homem pode participar, claro que pode.
Convidem sim. todo mundo, por favor. Quanto mais gente vocês conseguirem trazer para essa live, que a gente vai dar sequência, melhor, porque a gente já sabe o que é que realmente mexeu aí para vocês, né? Então a gente vai trazer uma live bem redondinha. Isso. Eu sei que temos horário, Temos. acredito que estamos encerrando. Então, Dani, semana olha, que sim, delícia chamar de conversa. Muito você. obrigada. Gente, aproveitem esse presentaço da Dani, que ela preparou com muito carinho. E, enfim, sigam os nossos perfis se vocês ainda não nos seguem e nos acompanhem, porque a gente vai dar sequência, então, na semana que vem, com mais assunto aí sobre isso e muito mais. Certo? Beijo Boa para todo mundo. Beijo, Dani. Gratidão. Boa noite para todo mundo, gente. noite.